E na última vez nós vimos então 3 marcas de um legalista. A primeira, o legalista tem uma visão distorcida da palavra de Deus. O jovem rico achava que obedecia a todos os mandamentos. Isso é porque ele não compreendeu de facto os mandamentos. Jesus, aliás, todas as pessoas do sistema religioso em que Jesus estava tinham uma compreensão superficial e não profunda dos mandamentos de Deus. Daí que Jesus no Sermão do Monte vai ter que dizer, olha, foi dito assim, eu porém vos digo. Matar não é só assassinar alguém. Matar é quando alimentamos ódio no nosso coração e proferimos palavras que cortam o coração do outro. Isso é matar alguém. Então Jesus vai mostrar ao jovem rico que ele não compreendeu a palavra de Deus. Então a primeira marca de um legalista é uma visão distorcida da palavra de Deus. A segunda marca de um legalista é que ele tem uma visão distorcida de si mesmo. Porque ele tem essa visão da palavra de Deus que se cumpre desta forma e ele acha que está a cumprir a palavra de Deus. Então ele tem uma ilusão acerca de si mesmo. Ele acha que está bem diante de Deus, mas ele não está. Está muito longe. E em terceiro lugar, pelo facto de ele ter uma visão equivocada da palavra, por ele ter uma visão equivocada de si mesmo em relação à palavra, ele vai ter uma visão distorcida daqueles que estão à sua volta. Porque ele, ao achar que cumpre a palavra, ele vai olhar para os outros com superioridade e vai ver os outros como inferiores. E vai se deter nos detalhes da vida dos outros que não estão conforme segundo o seu próprio padrão. Então, o legalista é aquela pessoa que se acha superior, foca-se nos detalhes, suspeita sempre o mal dos outros, está sempre à espera do pior dos outros, não dá o benefício da dúvida. O legalista é aquele que é implacável no seu juízo para com os outros, porque não compreendeu a misericórdia de que foi alvo, então ele não vai ser misericordioso. E depois nós vimos as consequências de uma atitude destas, de ser legalista. Traz destruição à sua própria alma, porque nunca vai ter um relacionamento com Deus. Traz destruição à sua família, porque muitas vezes vai criar os filhos neste legalismo, e os filhos mais tarde vão se revoltar porque o que foi transformado foi o comportamento, não foi o coração. Vai trazer destruição à igreja onde está, porque vai causar divisões, não vai ser acolhedor, vai usar de maldicência, vai falar mal dos outros, não vai perdoar aqueles que lhe falham, que falham para com ele, e traz um mau testemunho para a cidade. Então foi isto que nós vimos. E o texto de hoje, porque é que eu fiz esta sequência toda? Porque o texto de hoje vem exatamente na sequência do anterior. Jesus, depois de ter conversado com o jovem rico, ele vai se dirigir aos discípulos e vai tirar uma conclusão a partir dessa conversa, a partir desse encontro que ele teve. E com o jovem rico houve uma pergunta que foi central no diálogo. A pergunta foi... Ele perguntou, o jovem rico, o que é que eu farei de bom para ter a vida eterna? O que é que eu vou fazer de bom para ter a vida eterna? Por outras palavras, o que é que eu posso fazer para ser salvo? E hoje vai haver uma pergunta que também é central e que, no fundo, é uma reprodução desta pergunta. E a pergunta que vai aparecer é, quem então pode ser salvo? Então nós vemos que esta é a grande pergunta que liga estes dois textos. E então este é o tema central destes dois textos. Como posso ser salvo? Então a nossa passagem vai andar em torno da salvação. A nossa passagem está no versículo 23 ao versículo 30 de Mateus 19, mas para já vamos ler apenas do versículo 23 ao 26. E é só pedir que se alguém não se importa de ir encher a minha garrafa com água fria. Obrigado. Então versículos 23 a 26... Então Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram, quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus teve este encontro com o jovem rico. O jovem rico achava que cumpria todos os mandamentos. Jesus vai mostrar ao jovem rico, olha, tu não cumpres todos os mandamentos. Queres ver como é que tu não cumpres? Vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Todos os mandamentos podem ser resumidos, nós vimos da outra vez, em amarás a Deus com toda a tua força, toda a tua alma, com toda a tua intensidade, amarás o Senhor de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos, todos os mandamentos da Bíblia resumem-se nisto aqui, amor. Ok? Os mandamentos resumem-se em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E Jesus provou
ao jovem rico que ele não amava nem a Deus nem ao próximo, porque ele não foi capaz de dar dos seus bens para o próximo. Por isso o jovem rico retirou-se dessa conversa triste. Okay? E por causa disso, Jesus vai se virar para os seus discípulos e vai fazer a seguinte afirmação. Dificilmente um rico pode entrar no reino dos céus. Dificilmente um rico pode ser salvo. E Jesus vai usar uma analogia para reforçar esta ideia. Qual é a analogia dele? É impossível colocar um camelo num buraquinho de uma agulha. Okay? Algumas pessoas têm dito, mas a agulha era um portão lá. Não. É uma agulha mesmo. Aquilo que Jesus quer mostrar, a figura de linguagem que Jesus está a usar aqui é uma hipérbole. Jesus quer mostrar é algo absurdo, é algo completamente impossível. Ninguém vai tentar enfiar um camelo dentro de um buraco de uma agulha. Se tentarem visualizar, a situação é cómica. Igualmente, é impossível um rico entrar no reino dos céus, é o que Jesus está aqui a dizer. Agora, os discípulos ficaram, espera aí. O texto vai nos dizer que eles ficaram extremamente chocados. E a palavra é chocados. No sentido original, a palavra é essa. Algumas versões vão dizer espantados, ou admirados, ou maravilhados. O sentido original é mais forte ainda. É completamente chocados, transtornados com aquilo que Jesus disse. Porquê? Eles não estavam nada à espera de ouvir isso. Porque para o judeu, a riqueza era sinónimo da bênção de Deus na vida da pessoa. A pessoa rica era rica porque Deus estava a favorecê-la, porque Deus estava a abençoá-la. E nós podemos encontrar isso, eu não vou ler aqui, mas quem quiser depois em casa procurar, Deuteronômio 14, 1-8, podem encontrar essa ideia. E por isso, a pergunta que flui daí é, então, se os ricos não podem ser salvos, quem pode ser salvo? Os judeus acreditavam que por meio das esmolas era possível se comprar a salvação. Isto está lá no Talmud, que é um livro rabínico, escrito de interpretação e de aplicação da lei. Okay? Então uma pessoa, quanto mais dinheiro tivesse, mais ela podia dar esmolas, mais ela podia comprar animais para fazer sacrifícios e assim obter a sua redenção. Okay? Uma pessoa que tinha posses tinha mais possibilidades de adquirir a redenção de Deus para ela. Na cabeça do judeu era assim que funcionava. Por isso, os discípulos perguntam, então, se eles têm dinheiro para poder fazer as coisas que lhes dão a salvação, então, se isso não são salvos, quem é que pode ser salvo? Os que não têm dinheiro para comprar os animais, não têm dinheiro para dar esmolas, como é que eles podem ser salvos? É esta a pergunta. E esta, na verdade, é a grande pergunta do texto. Quem é que pode ser salvo? E Jesus para tudo e fixa o olhar neles. E quando nós estamos a ter uma conversa e olhamos no olho de alguém, é porque aquilo que nós queremos dizer a esse alguém é importante. Tanto que quando nós não olhamos nos olhos e estão a conversar connosco, na verdade, demonstra desprezo. Então, Jesus agora ele vai dizer uma coisa super importante. E o que é que Jesus vai dizer? Ele diz que ser salvo é algo impossível aos homens. Ser salvo é algo impossível aos homens. Então, Jesus está, na verdade, se perceberem o movimento que Jesus está a fazer, Jesus está a ampliar a questão da salvação. Não está só a fechar na questão dos ricos, mas Jesus agora está a dizer é impossível ao homem ele se salvar. É impossível ao homem salvar. Da mesma forma que é impossível enfiar um camelo dentro do buraco de uma agulha, é impossível ao homem dele salvar. Será que se está a afirmar então que ninguém pode ser salvo? Não. Mas a salvação, diz Jesus, é algo que só Deus pode operar, só Deus pode salvar o homem. Portanto, a salvação está fora do homem. Não é algo que ele produza. Este texto ensina que as pessoas ricas não podem ser crentes, que as pessoas ricas não vão para o céu? É isso que este texto ensina? Não. Nós encontramos, por exemplo, José de Arimateia, okay? Que cedeu o seu túmulo para Jesus ser sepultado. Zaqueu era rico. Zaqueu, quando se converte, depois então ele dá os seus bens às pessoas que ele roubou e dá 4 vezes mais. Agora o ponto aqui, o ponto todo da questão é que estas duas pessoas, tanto Zaqueu como José de Arimateia, eles demonstraram não amar mais as riquezas do que Jesus. Ou seja, a riqueza dessas pessoas não era o dinheiro, a riqueza delas era Jesus. E este é o ponto. Okay? Este é o ponto. O jovem rico amou mais as riquezas do que Jesus. E por isso ele seguiu as riquezas e não seguiu Jesus. E isto ficou evidenciado pelo facto de ele não ter acedido ao pedido de Jesus de ter vendido os seus bens e ter dado aos pobres. Zaqueu teve a atitude oposta. As riquezas muitas vezes trazem um senso de segurança. Okay? As pessoas que têm muitas posses, as pessoas muito ricas, têm um senso de segurança.
têm um senso de confiança, de superioridade, de controlo da situação da sua vida. E por isso elas então não se vão olhar como carenciadas, como necessitadas, como dependentes de Deus, porque elas veem que a vida delas está dependente daquilo que o dinheiro delas pode adquirir. E Paulo disse isto a Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O texto não diz que o dinheiro é a raiz dos males, pois não? O amor ao dinheiro. Esse é o ponto. Por isso um rico pode entrar no reino dos céus. A questão é: quem ama as riquezas nunca entrará no reino dos céus. E Jesus já tinha falado sobre o perigo das riquezas. Lembram-se da parábola do semeador? O semeador sai, lança a semente, cai em solos diferentes. Um desses solos é o solo espinhoso, em que a palavra de Deus até começa a brotar, mas os espinhos logo abafam essa semente e a semente morre. A planta que começou a crescer morre. E Jesus vai dizer que um dos espinhos é exatamente as riquezas. O amor às riquezas. As pessoas são seduzidas pelas riquezas. E então deixam de depender de Deus e da palavra e dependem daquilo que conseguem fazer por elas próprias. Então, por este falso senso de poder, de autossuficiência, de controle, a pessoa com recursos acaba por não se ver como necessitada e dependente. Agora, Jesus quer exclusividade. Jesus quer lealdade absoluta de toda a gente. Jesus disse: todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não pode. Todo aquele que não olha para o que tem, seja o que for, seja pessoas, relacionamentos, posses, carreira profissional, sonhos, todo aquele que olha para essas coisas e as vê como mais importante e mais digno da sua prioridade, do seu amor, da sua devoção, da sua entrega, das suas emoções, das suas paixões, de tudo, e não para mim, para Jesus, então essa pessoa não pode seguir. E Lucas vai dizer que não há ninguém que, sendo de facto cristão, nunca tenha tido prejuízo em prol de Deus. Não há nenhum cristão que nunca tenha tido prejuízo em prol do reino de Deus. Jesus disse: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus. Alguém que vai seguir o reino de Deus é alguém que está disposto a ter prejuízo nas suas mãos. Nas várias áreas da vida. No Éden, Adão e Eva, os primeiros seres humanos que foram criados por Deus, eles decidiram deixar de fazer do seu Criador este alvo de amor, de entrega e de devoção. Deixaram de decidir colocar Deus de lado. O seu coração voltou-se para eles mesmos. Voltou-se de Deus, do amor a Deus, voltou-se para eles mesmos, para eles próprios serem deuses. Eles queriam ter a última palavra nas coisas. E por causa disso eles ficaram separados de toda a fonte de amor, de toda a fonte de bondade. E com isso veio toda a destruição que acontece a partir daí. A destruição das suas próprias almas, a destruição de relacionamentos. Vamos encontrar logo a seguir o primeiro homicídio e vamos encontrar o estado da nossa sociedade como ela é. Vamos encontrar a humanidade tal como a vemos há milhares de anos. Desde esse evento a que nós chamamos de queda, o amor a Deus e o amor ao próximo caiu. Porquê? Porque eles quiseram segurar nas suas mãos outras coisas que não o próprio Deus. A satisfação dos seus próprios desejos. Tornarem-se deuses. E quem ama as riquezas? Rico ou pobre? Sim, porque o pobre também ama riquezas. O pobre quer ser rico. E quantos pobres não se devotam de forma completamente... doam-se por completo, matam-se, esfolam-se, trabalham e trabalham e trabalham para tentarem ser ricos. Alguns começam a roubar, fogem aos impostos. Então, rico ou pobre, amam as riquezas. E quem ama as riquezas, na verdade, ama a si mesmo. Porquê? Porque a riqueza é para quê? A riqueza é para obter coisas para a minha satisfação. A riqueza dá acesso a conforto, dá acesso a saúde, dá acesso a poder, dá acesso a influência, dá acesso a popularidade, dá acesso a entretenimento. Para quê? Para satisfação pessoal. Então, ricos ou pobres, todos nasceram com este defeito no coração. O defeito
de viver uma vida autocentrada, de satisfação a si mesmo, de não amar a Deus e de não amar ao próximo de forma perfeita e de forma contínua. E esta é a definição de pecado, ok? E eu estou sempre a bater nesta tecla. A definição de pecado não é uma lista de não pode e de tem que fazer. A definição de pecado é eu não amar a Deus, eu não amar ao próximo. Resumindo, não amar. Pecar é não amar. Mas nós temos a tendência de pensar no pecado como coisas grotescas que nós fazemos. Apanhar uma bebedeira, roubar alguém, enganar alguém, plagiar um trabalho, fugir aos impostos, ver pornografia, consumir droga, criticar alguém injustamente, maldicência, guardar amargura no coração, não perdoar. Nós temos a tendência de, quando falamos em pecado, associar a esse tipo de lista. Agora, de facto, o pecado tem esse lado das coisas que nós fazemos, dessa desobediência que é ativa. Mas se nós tivermos essa visão de pecado, nós vamos ficar muito aquém da real perspectiva de nós próprios, de quem nós somos. Vamos ficar muito aquém. Embora nós pequemos muito assim, nas coisas que nós fazemos ativamente contra os outros e contra Deus, nós pecamos muito mais de uma outra forma. E por isso nós criamos a ilusão de que nós pecamos 10% do nosso tempo. 10% do nosso tempo. Quando a estatística não é essa. A estatística não é essa. E esta é uma visão totalmente equivocada de nós próprios. E porquê é que eu estou a falar isto? Eu estou a falar isto, nós temos que ver o quão nós pecamos para que nós possamos perceber, entender de uma vez por todas o quão impossível é nós nos salvarmos. O quão impossível é nós nos achegarmos a Deus. O quão distantes nós estamos de Deus. Então nós temos de perceber que nós pecamos mais do que 90%. E eu falei disto lá no acampamento. O nosso dia tem 24 horas, ok? Às vezes nós tentamos que o nosso dia tenha 36 horas, mas não dá. Okay? O nosso dia tem 24 horas. Pergunto, será que nós demonstramos amor a Deus, amor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, demonstramos a Deus 2 horas sequer de amor para Ele? Será que nós demonstramos 2 horas sequer da nossa vida? É que 2 horas são 10%. Menos de 10%. Seja quando estamos sozinhos, em que nós temos o senso de que Deus é omnipresente, de que Ele habita em nós, de que Ele está diante de nós e nós estamos diante dEle, e tudo aquilo que nós fazemos, mesmo estando sozinhos, é com satisfação, alegria, gratidão, adoração, glorificando a Deus. O apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 10, 31, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazendo a cama, lavando os dentes, varrendo o chão, limpando a sanita, conversando com o amigo, vendo o Benfica ganhar 3-0. Então, seja fazendo qualquer coisa da nossa vida, tudo. É o que o apóstolo Paulo disse, nós devemos glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? É ter alegria, satisfação, prazer nele. Será que nós fazemos isto pelo menos 10% do nosso tempo? Nem na igreja, que são 2 horas de uma semana, nós estamos aqui a cantar. Quando estamos a cantar, nem quando nós estamos a cantar para Deus, muitas vezes nós cantamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Às vezes nem prestamos atenção no que estamos a cantar. E no entanto o mandamento é amar a Deus com toda a força, toda a alma, todo o entendimento. E para com o próximo é a mesma coisa. Okay? Nós devemos amá-los como a nós mesmos. Então pecar contra alguém não é apenas mentir contra essa pessoa, não é apenas tirar alguma coisa que é dela, não é apenas invejar aquilo que é do outro. Pecar é também eu não ter esta atitude ativa, mas tomar uma atitude passiva em relação ao outro. É eu não usar o meu tempo, eu não usar os meus recursos, eu não usar as minhas capacidades, os meus talentos, os meus dons para melhorar a vida de quem se cruza comigo. De quem se cruza comigo, de quem precisa. O Tiago disse, o apóstolo Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, o que é que acontece? Peca, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quanto % do nosso tempo nós investimos em nós mesmos? Pergunta. E quanto nós investimos em demonstrar amor aos outros? Depressa nós cuidamos mais de nós próprios, depressa nós protegemos o nosso nome, a nossa reputação. Mas será que com a mesma velocidade e a mesma intensidade nós protegemos o nome daquele irmão que está a ser falado por outro irmão? Será que defendemos a reputação do outro da mesma forma como defendemos a nossa própria reputação? Quanto tempo é que tu e eu, quanto tempo é que nós gastamos
a pensar, por exemplo, aqueles que são filhos que moram com os pais, ou os cônjuges. Quanto tempo nós gastamos a pensar o que é que eu vou fazer para melhorar a vida da minha mãe quando ela chegar em casa cansada do trabalho? O que é que eu vou fazer para melhorar a vida do meu pai, para ele chegar a casa e estar descansado? Ok? Quanto tempo vocês, filhos, que moram com os vossos pais, gastam a fazer isso? Não. Qual é a tendência? Eu ficar a ver a minha série no Netflix, eu ficar a jogar os meus videojogos, é eu fazer coisas para mim próprio. E quando os pais pedem um favor, como é que é, pais? Como é que é? Qual é a expressão mais usada pelos filhos? 2 palavrinhas. Vou já. Esse vou já estende-se por toda a eternidade, eternidade em eternidade. Ok? E se vem um segundo pedido, aí então acaba tudo. Vou já. É ou não é assim, pais? Então, vejam como nós estamos tão longe deste amor sacrificial que somos chamados a dar da mesma forma que Jesus nos amou. Ele atravessou o cosmos. Ele que era Deus, próprio Deus, com toda a glória, com todo o louvor, com todo o seu esplendor, com toda a majestade, com toda a sua beleza. Ele se veio vestir, ele veio ficar dependente. Ele tornou-se num bebé que dependia do alimento do seio da sua mãe, uma mulher pecadora. E Ele veio servir aqueles que não queriam saber dele, Ele veio servir aqueles que o rejeitaram. E o pior é que quando nós decidimos fazer alguma coisa de bem para com o nosso cônjuge, para com os nossos pais, para alguém, quando nós fazemos, nós ficamos a achar que somos os maiores do mundo. Fica aquela sensação, eu fiz, pai, gostaste? Olha só o que eu fiz. E a prova de que essa atitude é errada é a seguinte, é que se a pessoa não agradecer, como é que... é? Nem agradeces? Está bem, fica aí. Na próxima vez logo vais ver como é que vai ser. E é assim que nós reagimos. Este é o nosso coração. Este é o nosso coração. Que pessimista. Não é pessimista, é realista. Este é o nosso coração. Estão a ver do que é feito o nosso coração, quão longe nós estamos de Deus. Então é-nos completamente impossível estar à altura do amor de Deus. O amor que se doa, que sacrifica, que se dá. Então é-nos completamente impossível amar a Deus com 100% do nosso tempo. E ao nosso próximo da mesma forma. É impossível. É impossível. E é por isso que é impossível nós sermos salvos, porque a salvação é estar ligado a Deus. Okay? Então nós não conseguimos amar a Deus nem ao próximo com 100% do nosso ser e do nosso tempo. Por isso então é impossível nós sermos salvos. Por nós próprios. Não há nada que façamos que possa fazer com que Deus nos perdoe. Ok? É impossível para nós. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia, o Evangelho, é possível para Deus. É possível para Deus. E toda a Escritura diz exatamente isto aqui. Ok? Não é só este texto que Jesus fala de que é impossível para os homens, mas outros textos falam. E também falam que é possível para Deus. O João já leu esta manhã um texto de João 1, 12 e 13. Eu vou ler novamente porque é importante. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. De Deus. Essas pessoas nasceram de novo, não porque quiseram, porque não foi da vontade humana, mas porque Deus quis. É o que João está aqui a dizer no texto. A pessoa é salva pela vida perfeita e pela morte substitutiva de Jesus, que é Deus feito homem. Foi o que Jesus fez na cruz que salva o pecador. É isso que traz a salvação. No entanto, Jesus disse que ninguém vai ao Pai, que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vai a Jesus se o Pai não pegar na pessoa e não trouxer a pessoa a Jesus. Ninguém vai a Cristo se o Espírito Santo primeiro não regenerar a pessoa, se o primeiro Espírito Santo não fizer a pessoa nascer de novo. Enquanto a pessoa está morta nos seus pecados, enquanto a pessoa está morta nas suas ofensas para com Deus, numa vida autocentrada, ela ama o pecado, ela ama viver em função de si mesma e para si mesma, e ela é completamente indiferente para com Deus. E esta é a definição daquilo que não crê em Deus. O que é que tem que acontecer? O Espírito Santo tem que vir
e fazer aquilo que Jesus disse que faria. Convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E nós no acampamento falámos de um versículo de Paulo aos Romanos 8:30. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou também glorificou. A não ser que Deus trabalhe no coração da pessoa para fazer com que a chamada do Evangelho seja eficaz, a pessoa não vai responder afirmativamente a Deus. Deus tem que fazer a pessoa nascer de novo. Deus tem que regenerar aquele coração. Deus que tem que fazer o morto viver para que o morto possa dizer que sim, porque o morto não reage, o morto não responde, o morto não nada, a gente dá um pontapé no morto e o morto nada acontece. Então se eu fizer uma pergunta ao morto, o morto não vai responder. Agora, se eu ressuscitar o morto e lhe fizer uma pergunta, aí sim o morto vai responder. É isto que acontece na salvação. Esta é a obra do Espírito Santo. Trazer vida ao coração que está morto, para que o coração morto, que agora está vivo, possa dizer sim a Deus. É Deus, por meio do seu Espírito, que vai em direção à pessoa. Isto está lá em Ezequiel também, 36, 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. O que é que vai fazer com que a pessoa ande numa vida de amor a Deus, numa vida de amor ao próximo, que é a obediência aos estatutos? O Espírito de Deus. Diz aqui, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem segundo a forma como devem dar. Eu farei com que vocês andem. E quando isso acontece, quando o Espírito Santo vem e regenera o coração da pessoa, a pessoa vai responder com arrependimento e a pessoa vai responder com fé. Ou seja, a pessoa vai ganhar repulsa pelo pecado, arrependimento, e a pessoa vai ganhar um desejo de viver intensamente e incondicionalmente para Deus, lançando-se completamente a Ele. Isto é a fé. Isto é a fé. Agora, se não houvesse esse novo nascimento operado, gerado pelo Espírito Santo, e que João, capítulo 3, vai mostrar o diálogo entre Jesus e Nicodemos, o Espírito Santo é comparado ao quê? É como o vento que sopra onde quer. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então o Espírito Santo opera esta ação milagrosa no coração da pessoa e a pessoa então responde com fé a Deus e com arrependimento. É uma obra do próprio Deus. Okay? Portanto, a salvação é completamente impossível ao homem se Deus não for até ele. Nós nunca conseguiremos produzir a nossa salvação. Okay? Se alguém está aqui que pensa que pode, de alguma forma, produzir a sua salvação, está completamente enganado. Não há nada que possamos fazer, rituais religiosos, orar, ler a Bíblia, esforçarmos-nos para obedecer a Deus. Okay? Eu esforço-me tanto para obedecer a Deus. Eu esforço-me tanto para ir à igreja. Eu esforço-me para dar o meu dízimo. Eu canto. Eu no meu trabalho procuro ser uma pessoa íntegra. Eu na minha família procuro amar o meu próximo. Isso não dá salvação a ninguém. Não dá, não adquire a salvação. Não adquire. Porque como nós vimos, nós podemos fazer essas coisas, mas isso pode ser 0,00000000001% do nosso tempo. E com 0,00001% da atitude correta. Então isso nunca nos vai dar a salvação. É a mesma coisa que um pedófilo ser apanhado, julgado em tribunal, comprovadamente culpado de vários crimes, e ele vir com a lata a dizer: mas eu ajudei uma senhora a atravessar a estrada no outro dia. Da mesma forma, as nossas boas ações são insuficientes para tapar toda a podridão que nós temos nesta falta de amor a Deus. Okay? Então, cada um de nós precisa de ouvir a chamada das boas notícias, arrependermos, reconhecermos que somos assim, não querermos ser mais. Okay? Reconhecermos que somos assim, que não conseguimos amar a Deus e que às vezes andamos completamente iludidos quanto ao nosso próprio amor por Deus. Temos que reconhecer isto. Reconhece isto. Reconhece isto. E então vira-te para Jesus como sendo a tua única esperança. Nós precisamos entender quem Jesus é, ter conhecimento daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez. Ele é o próprio Deus feito homem. Ele viveu a vida perfeita de amor a Deus que nós não conseguimos viver. Okay? Ele amou o próximo 100% do tempo dele. Ele obedeceu aos pais todos os dias. Ele fez ações de amor para com os pais. As pessoas que se cruzavam no seu caminho, Ele as amou, Ele não as desprezou. Ele serviu, lavou os pés dos seus discípulos. Ele foi até à cruz para morrer por pessoas a quem ele não devia absolutamente nada. Jesus amou de forma perfeita o próximo e de forma perfeita a Deus.
E o que é que Deus faz com aquele que se arrepende e com aquele que crê nele? Ele pega nesse amor perfeito de Jesus e diz assim: Joel, foste tu que fizeste isto. Eu vou-te considerar como sendo tu que amaste de forma perfeita a mim e ao próximo. E Deus passa a olhar para nós assim. Isto chama-se a justificação. A justiça de Jesus é-nos imputada e a nossa condenação é julgada para cima dele. E ele então é esmagado na cruz no nosso lugar. Agora, todos nós aqui podemos saber isto. E aqueles que crescem na igreja podem saber isso, ok? E ter o conhecimento destas afirmações de forma intelectual disto aqui. Isso não é suficiente para a salvação. Saber isto aqui, articular bem as doutrinas, saber o que é substituição penal, como eles aprenderam no acampamento, saber o que é chamada eficaz, chamada externa, saber o que é regeneração, saber essas coisas todas não salva ninguém. A pessoa tem que concordar e tem que aprovar isso. A pessoa tem que ter isso como sendo uma verdade. É facto que Jesus veio, é facto que Ele é quem Ele diz ser quem Ele é facto aquilo que aconteceu. Ok? Mas também não é suficiente aprovar esses factos. Okay? Não é suficiente acreditar nisso como sendo verdade. Tiago vai dizer, os demónios também creem. São salvos? Não. Eles sabem os factos, eles concordam com os factos, mas eles não são salvos. Porquê? Porque tem que haver algo. O terceiro ponto. Tem que haver uma entrega. Tem que haver a pessoa lançar-se completamente nestas verdades, viver em função delas, tomar esta decisão, este passo de se negar a si mesmo, de voltar as costas para o pecado, de não querer mais essa vida e lançar-se com toda a confiança, com todo o desejo, com todo o anseio, com todo o amor para Deus. Tem que haver isto que brota do coração. Tem que haver isto. Por isso a pergunta que eu te faço é, isto já aconteceu? Não serve nada teres o primeiro, saberes tudo, nem concordares com tudo. Tu tens que viver em função disso. Render-te completamente a isso. Entregar-te completamente a essa verdade. Agora, se isso acontece, sabe que o teu coração foi conquistado por essa verdade e se lançou essa verdade porque Deus te deu essa graça. Porque Deus te deu essa graça, Ele regenerou o teu coração. Ele te fez nascer de novo. Caso contrário, o nosso coração nunca abraçaria o Evangelho. Se nós temos fé em Deus, Efésios 2, a fé é o quê? É um dom de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. E a prova disso é que quando nós oramos, nós nunca dizemos obrigado, Senhor, porque eu me salvei ao confiar em Ti. Não. Nós oramos obrigado porque Tu me salvaste, porque Tu abriste os meus olhos, porque abriste o meu coração para Ti, porque Tu me levaste a confiar a Ti. Essa é a nossa oração. Ele mesmo é o autor, é aquele que começa a nossa fé. E Ele é também o consumador da nossa fé. Jesus, o autor e o consumador da fé. Agora, este é o maior milagre de todos. Ressuscitar um morto, curar alguém de um cancro, restaurar feridas incuráveis e emocionais, isso são milagres. Mas o maior milagre de todos é ver um coração nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus anseios, completamente transformados, de uma vida centrada em si mesmo, de desprezo a Deus, para uma vida que agora despreza o pecado e quer viver para Deus. Isto é o maior milagre de todos. E quem faz este maior milagre de todos é o próprio Deus. Paulo vai dizer, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A ele a glória eternamente. Amém. E isto leva-nos a fazer o quê? Isto leva-nos a nós nos prostrarmos por completo diante de tamanha graça que nós não fizemos absolutamente nada para obtê-la. Isto nos leva a nós ficarmos completamente derretidos, deslumbrados, completamente vidrados, arrebatados por este amor tão grande que nos alcançou. Agora, se essa salvação está fora de mim, se ela não pode ser produzida por mim, como é que eu sei que eu sou salvo ou não? Podem perguntar. Como é que eu sei que eu sou salvo ou não? Como é que eu sei que, Romanos 8:30, Deus me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou? Como é que eu sei? E Jesus dá a resposta na sequência deste texto. É o que nós vamos olhar dos versículos 27 a 30. Tomando a palavra, Pedro lhe disse, nós deixámos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos?
Então Jesus lhes disse: em verdade digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O jovem rico não foi capaz de deixar tudo para seguir Jesus, mas Pedro foi. Pedro e os demais discípulos foram. O que é que os pescadores fizeram quando Jesus os chamou? Abandonaram as redes. O que é que o cobrador de impostos que estava sentado à mesa fez quando Jesus chamou? Abandonou. Então estas pessoas deixaram tudo e seguiram Jesus. Largaram o que estavam a fazer e seguiram Jesus. Foi por isso que Pedro disse a Jesus que ele deixou tudo, largou tudo, renunciou a tudo e perguntou então: o que é que vai ser de mim? Eu fiz isso. Eu fiz o contrário do jovem rico, eu fiz o contrário dos ricos, então o que é que vai ser de mim? E Jesus vai responder que pelo facto de eles terem seguido Jesus, eles vão herdar a vida eterna. Eles fizeram-se últimos e por isso vão ser primeiros. E os ricos, ou aqueles que amam as riquezas, que se faziam primeiros, esses então vão ser os últimos. Quem tem um coração transformado, inevitavelmente terá atitudes transformadas. É inevitável. Uma boa árvore dá bons frutos, uma árvore ruim dá frutos ruins. Então, quem tem um coração transformado vai dar bons frutos. Um coração que foi alcançado pela misericórdia será misericordioso. Um coração que foi encontrado e alcançado pela maior alegria de todas, que é o próprio Deus. O conceito de felicidade é Deus. Vai ser um coração quê? Alegre. Um coração que foi alcançado pela paciência será um coração paciente. Um coração bondoso que foi alcançado pela bondade será um coração bondoso. Um coração que foi alcançado pelo amor será um coração amoroso. Por isso, como diz o pastor lá do Brasil, a alma do crente é uma alma doce. É uma alma doce. A alma do crente nunca pode ser uma alma amarga. Porque não reflete a doçura do amor que um dia o encontrou. Por isso a alma do crente é uma alma doce. Um coração que foi perdoado é um coração que vai perdoar. E Jesus falou isso na oração do Pai Nosso. Quem reconhece em Cristo o único Salvador e Senhor do Universo vai falar como Pedro falou. A quem iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? E esta é a marca de quem foi salvo. E esta é a resposta à pergunta: como é que eu sei que eu estou salvo? Como é que eu sei que eu fui salvo? Segue o Salvador. Deixa tudo. Deixa a antiga natureza. Morre e ressuscita para uma novidade de vida. É nova criação. As coisas do passado já eram. Um coração novo, atitudes novas, desejos novos, anseios novos, amores novos, afeições novas, paixões novas. Paulo disse em Romanos 6,4: portanto, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Alguns aqui se batizaram e a pregação foi sobre este texto de Romanos 6. Lembram-se? Lembras, Laura? Bem-vinda de volta. A pessoa morre para ela mesma, a pessoa é ressuscitada com Cristo e a pessoa passa então a viver como Cristo viveu. Ela tem uma vida nova. Uma vida nova. E o que é seguir a Cristo? O que é seguir a Cristo? É ler a Bíblia? É orar? É ir à igreja? Isso é seguir a Cristo? Isso faz parte. Mas aquilo que vai reger isso com a motivação correta é crescer no amor a Deus e no amor ao próximo. Viver como Cristo viveu é amar. É amar. Por isso o cristão tem que ser aquele que ama. A definição da vida cristã é amor. Porquê? Porque ele está a ser conformado àquele que é o próprio conceito de amor, Deus. Deus é amor. Esta é a definição de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Então, aquele que é salvo é aquele que ama a Deus e ama ao próximo. É aquele que cresce no prazer, na satisfação, na alegria em Deus. Tem prazer na presença de Deus. Faz tudo como para Deus. Faz tudo na sua vida como para Deus. Serve os outros como se estivesse a servir a Deus. Serve os outros como quer ser servido. Perdoa o outro. Não suspeita o mal. Não julga. Não é implacável. Usa de misericórdia em vez de juízo. Abre mão de recursos financeiros em prol do reino de Deus, em prol daqueles que estão desfavorecidos. Abre mão do seu conforto para ir ao encontro dos outros.
Esta é a grande evidência de alguém que foi salvo por Jesus. Alguém que afirma que é cristão. Alguém que, como João disse, 1 João 2,6, que afirma estar nele, deve também andar como ele andou. Quem diz que está em Cristo tem que andar como Jesus andou. Como é que Jesus andou? Jesus andou em amor a Deus e em amor ao próximo. Então, alguém que se afirma como cristão é alguém que tem que crescer no amor a Deus, no amor ao próximo. Por isso, deves estar pronto a morrer para ti mesmo. Para a tua reputação, para a tua popularidade, para o teu desejo de vingança, para o teu desejo de segurança, de conforto e aprovação dos outros, de concretização de sonhos profissionais, por amor à vontade de Deus. Por amor à vontade de Deus. Tens de estar disposto a te fazeres pobre para ganhar a maior riqueza. Deves estar disposto a ser abandonado por todos como Jesus foi. Deves estar disposto a ser bajulado por pessoas com segundas intenções como Jesus foi. Deves estar disposto a perder a tua popularidade e a perder o carinho de uma pessoa ao seres firme pelo facto dessa pessoa viver hipocritamente e a viver completamente descansada na prática do pecado. Deves estar disposto a perder o carinho dessa pessoa por teres uma posição firme quanto a ela. Deves estar pronto a te dares com aqueles que ninguém quer se dar, como Jesus se deu. Com aqueles que mais precisam e que não têm como retribuir de volta. Nós normalmente gostamos de ajudar aqueles que têm como retribuir de volta. Devemos de ajudar aqueles que não têm como retribuir de volta. Jesus ajudou as prostitutas, os não estudados, os corruptos. Então tens de estar disposto também a ser beijado por aqueles que estão próximos, mas que depois te vão trair. Temos de estar dispostos a perdoar 70 vezes 7. O nosso desejo de crescer em amor a Deus e ao próximo vai evidenciar se nós fomos salvos ou não. Não é que nós estamos lá. Não é que nós já amamos a Deus com 100% do nosso tempo e com 100% das nossas motivações. Não é isso. Mas é que nós temos que olhar para a nossa vida e temos que ver um crescendo. Ainda que haja quebras, ainda que haja momentos em que caímos nesse amor, temos que ver, olhar para trás e ver esse crescendo. Ver esse crescendo. Eu quero concluir mostrando que quem se faz pobre por Jesus, na verdade enriquece além daquilo que alguma vez poderia imaginar. E vamos ler novamente os versículos 27 a 30, para nós fecharmos. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: nós deixámos tudo e te seguimos, que recompensa teremos? Então Jesus lhes disse: em verdade digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado de casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Então Jesus diz a Pedro que quem o seguiu, que pelo facto de eles terem deixado tudo e terem-no seguido, vão ter 3 recompensas. Primeira recompensa, vão-se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Okay? Os apóstolos, com exceção de Judas, que foi substituído, têm um papel irrepetível na história. Okay? Então, eles têm um desempenho especial mais à frente no estabelecimento do reino de Deus. E nós vemos isso também em Apocalipse, sobre os 12 fundamentos que são os 12 apóstolos. Okay? Então, eles vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, que na verdade é todo o povo de Deus. Okay? Todo o povo de Deus. Segunda recompensa, receberão uma nova comunidade. Embora possam ter perdido elementos da família, eles vão ganhar um lar muito maior. E terceiro aspecto da sua recompensa, vão herdar a vida eterna. Ou seja, vão estar com Deus e vão estar com os outros salvos para todo o sempre. Vão ser amados e amarão de forma perfeita e contínua nos novos céus, na nova terra. Muitas vezes, e eu sei porque eu conheço bastantes de vocês, muitas vezes, quando alguém decide seguir a Jesus, acaba por perder respeito dos outros, acaba por perder a atenção, o carinho das pessoas que lhe eram queridas. Okay? E foi neste sentido que Jesus disse: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Agora, quem abre mão destas riquezas recebe uma riqueza muito maior, recebe uma nova família. Eu já ouvi pessoas aqui da igreja que disseram que na igreja tem uma família como nunca tiveram. Nunca tiveram. Como nunca tiveram.
E a família de Cristo é moldada por Cristo. Cresce no amor segundo o de Cristo, que é o melhor amor e o maior amor que existe. Portanto, não há melhor família do que aquela que é a família da comunidade do reino. E esta, se não é a melhor das recompensas, se não é das melhores recompensas, então não sei o que é que será. Porque aquelas pessoas que vivem nesta sociedade, que têm tanto dinheiro, muitas das pessoas que andam com elas são pessoas o quê? Interesseiras. São amizades interesseiras. Basta elas ficarem pobres e vão ver para onde é que vão os amigos delas. Na comunidade da igreja, se as pessoas estão a crescer no amor a Deus, no amor ao próximo, havendo dinheiro ou não havendo, havendo falha, havendo crítica, havendo uma ofensa que o outro fez contra mim, aquilo que eu sei que eu vou esperar da comunidade é perdão, é amor, é graça, é misericórdia. Melhor família do que esta? Quem abre mão das coisas que esta vida tem para dar, recebe a vida eterna, que é abundante. E começa deste lado da existência. Às vezes a nossa tendência é pensar vida eterna é quando nós fecharmos os olhinhos aqui, ou então é quando Jesus nos vier buscar. Na vida eterna começa aqui e agora. A vida eterna já começou para o crente. E o que é a vida eterna? A vida eterna é a vida em abundância. Jesus definiu a vida eterna e eu amo esta definição de Jesus. A vida eterna é o quê? Que te conheçam a ti. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, ter a vida eterna é conhecer Deus e é conhecer Jesus. Como é que se define o conceito bíblico de conhecer? Ter intimidade, relacionamento. A vida, então, consiste em ter intimidade com Deus. Quem é salvo passa a ter um relacionamento de intimidade, de proximidade, de amor com o Deus vivo. E por então estar religado ao Deus vivo, por então estar novamente conectado ao Deus vivo, ele então vai, o que é para sempre? Vai viver para sempre. Porquê que Adão e Eva passaram a morrer? Porque eles ficaram separados da fonte da vida, deixaram de ter este relacionamento de eternidade com Deus. Por isso veio a morte. Então, a partir do momento em que o homem se religa a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ao se arrepender e colocar toda a sua confiança em Cristo, ele é ligado à fonte da vida. E por isso ele viverá para sempre. E esta é a vida eterna, é conhecer a Deus. Esta é a maior riqueza de todas. E que riqueza maior existe do que ser amado e amar? Que riqueza existe maior do que esta? Que riqueza maior existe do que ser amado por aquilo que é a fonte de todo o amor, de toda a bondade, de toda a graça, de toda a justiça, de toda a perfeição, de toda a beleza? E esta é a maior fome da sociedade. É ou não é? A maior fome da sociedade, a maior fome dos teus colegas da universidade, a maior fome dos teus colegas de trabalho, a maior fome daquelas pessoas com quem tu te cruzas é ser amado. Toda a gente quer ser amado. Os maiores traumas na vida de alguém, aquilo que vai bloquear a vida emocional de alguém, é porque não foi amado como devia de ser, é porque foi ferido no amor que devia ter recebido e não recebeu. Foi maltratado. A maior fome da sociedade é ser amado. E daí que muitas pessoas ricas dizem, eu só queria amor das pessoas. Elas percebem que o dinheiro não lhes compra o amor das pessoas. Elas percebem que fica um vazio no seu coração. A pessoa mais rica hoje pode ser a pessoa mais pobre hoje. Por quem se será maior amado, se não pelo próprio conceito de amor, que é Deus? E esta é a grande recompensa que nós vamos obter. Ruas de ouro. Gente, linguagem figurada, ok? Não é isso que nos vai dar alegria, caminhar em ruas de ouro até isso. Não acho graça nenhuma. Literalmente de ouro. Pedras preciosas. Isso é uma linguagem figurada para mostrar a beleza, a riqueza que será os novos céus e a nova terra. Ok? A grande recompensa que nós vamos obter é que nós seremos amados de forma perfeita e amaremos de forma perfeita. Então que nós possamos entender que é completamente frustrante e que é completamente ilusório nós amarmos aquilo que não nos pode amar de volta. E quando nós vivemos uma vida sem Deus, nós vamos amar coisas que não nos podem amar de volta. A esposa não vai encontrar o amor que ela precisa no seu marido. O marido não vai encontrar esse amor na sua esposa. Os pais não vão encontrar esse amor nos filhos. Os filhos não vão encontrar esse amor nos pais. O amor dos pais é maravilhoso. O amor dos cônjuges é maravilhoso. O amor dos filhos é maravilhoso. Mas o amor que de facto preenche e que vai além de tudo aquilo que nós precisamos é o amor de Deus. É o amor de Deus.
O amor de Deus que atravessou o cosmos para nos arrebatar. Ele te banhou em seu amor que escorreu da cruz. Por isso o Espírito Santo derramou um amor que nunca antes experimentámos no nosso coração. Para quê? Porque é que Ele nos derramou esse amor para que nós pudéssemos amar a Deus e amar ao próximo. O amor veio até nós fazer o impossível, fazer com que nós pudéssemos amar a Deus e amar ao próximo. Então rende-te este amor, entrega-te este amor, procura crescer neste amor. E quanto mais nós crescermos neste amor, mais os outros à nossa volta verão que a igreja é a comunidade mais amada e é aquela que tem mais recursos para amar. Por isso nós temos que nos lançar neste amor se nós queremos ser um testemunho nesta cidade de Faro. Se nós queremos fazer obra social, se nós queremos estar dispostos, disponíveis no nosso local de trabalho, junto das pessoas, no nosso bairro, na nossa vizinhança, temos que mergulhar neste amor aqui. Neste amor aqui. O amor impossível veio até nós para que nós pudéssemos fazer o impossível. Amar a Deus e ao próximo. Vamos orar. Senhor Deus, dou-te graças. Te damos graças, te louvamos, te adoramos. Prostramos a nossa vida completamente diante de Ti. Porque nós que não sabemos amar e que só amamos a nós próprios e que tantas vezes só causamos destruição a quem está à nossa volta e a nós mesmos, completamente incapacitados de crescer neste amor, nós fomos alvos do amor que atravessou o cosmos, do amor que permitiu que a sua alma fosse rasgada, esmagada pelo próprio Deus, para que o amor do sangue nos banhasse e então pudéssemos ser arrebatados e levados a Ti, para então Te amarmos e amarmos quem está à nossa volta. Isto é uma tarefa que nós próprios não produzimos, que Tu fizeste em nós. Então Te agradecemos por esse amor. Te agradecemos por produzires isso em nós. Eu peço, Senhor, que cada um de nós aqui avalie se já foi alcançado por este amor. Cada um de nós possa perceber o quanto está disposto a deixar para Te seguir, porque essa é a evidência de que de facto nós fomos alcançados por esse amor. É devolvermos esse amor que é incondicional e que larga tudo o que for preciso para Te seguir. Senhor, que nós avaliemos o nosso coração para saber se amamos assim. E Te agradecemos por todas as boas dádivas que Tu nos dás. Porque Tu vieste a nós num tsunami de amor e nós fomos encaixados, integrados numa família que é a Tua comunidade, que cresce em amor, onde nós vamos encontrar amostras, aperitivos daquilo que será toda a eternidade. Que é viver numa comunidade perfeita, em que todos se amam de forma perfeita, em que ninguém falha para com ninguém, ninguém fere ninguém, ninguém diz palavras que não devia ter dito, ninguém deixa de palavras que devia dizer. Onde é este amor perfeito? Que é isto que a sociedade aqui procura. Senhor, ajuda-nos como igreja, a Ação Bíblica de Faro, nesta cidade, a viver este amor. Cada um de nós cresça neste amor, para que possamos mostrar que a fome que as pessoas lá fora têm pode ser saciada por meio deste amor que nós encontramos, Senhor. Que nós levemos e mostremos e vivamos este amor, Senhor, para que os outros possam perceber que tudo o que têm procurado e que não os tem satisfeito só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Te damos toda a honra a Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Em nome de Jesus. Amém.